Nessa gravação, nós iremos tratar, no mesmo bloco, do procedimento comum ordinário e do procedimento comum sumário. Em um outro vídeo, nós iremos trabalhar aí o procedimento sumaríssimo. Pois bem, como nós comentamos, e não foi só verbal realmente, a sequência dos atos envolve, regra geral, o que está aí nessa imagem, cuja fonte está indicada abaixo. Primeiro, propositura da peça acusatória pelo Ministério Público ou querelante, conforme o caso. Preenchidos os requisitos legais e constitucionais, o juiz recebe ou a rejeita liminarmente. Se rejeitar liminarmente, cabe recurso, como nós iremos observar mais à frente na disciplina, recurso em sentido estrito. Não recebendo a peça acusatória, dá início ao processo penal, que no caso concreto deve seguir o procedimento comum, seja ele ordinário, seja ele sumário, seja ele sumaríssimo, como regra geral. Nós falamos também da existência do procedimento especial. Pois bem, a partir do momento que o juiz recebe a peça acusatória, ele já dá início ao processo, e dando início ao processo tem que cientificar formalmente o acusado para poder se defender da acusação ali pré-estabelecida que preencheu os seus requisitos. Esse meio de comunicação processual dá-se o nome de citação. Então, citação é o ato pelo qual o acusado é chamado para integrar o processo e se defender efetivamente de uma acusação formal contra ele estabelecida. Então, a citação é exatamente esse ato. É a oportunidade formal que tem do magistrado para que o acusado em si se defenda efetivamente. Então, aí ele apresenta, teoricamente, a resposta à acusação, por meio de advogado ou defensor público, obviamente. Nesta resposta à acusação, a defesa pode apresentar uma série de argumentos que possibilite o juiz absorver sumariamente o acusado. Dentre as situações que ali poderão ser ventiladas, tem extinção da punibilidade por prescrição, por exemplo, pode ser também levantado uma excludente de antijuridicidade do fato, como estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, ou mesmo legítima defesa, conforme o caso. Então, aí o juiz, aí, nesse ato, se reconhecidos a incidência desses instrumentos, pode absolver sumariamente o acusado. E se não for o caso, ele mantém ali o recebimento da peça acusatória e designa a realização da audiência de instrução e julgamento, que é o ponto culminante, como eu disse, da instrução criminal ou instrução processual penal. Ok? Sendo que tanto nesse momento inicial aqui do oferecimento da peça acusatória, que é embasado um conjunto de provas ali que poderão ser apresentadas no momento da sua propositura, como poderão ser requeridas também no âmbito judicial a sua realização se houver necessidade. E a defesa, obviamente, tem a mesma oportunidade nessa resposta à acusação, apresentar toda a argumentação jurídica de fato e de direito adequada à defesa do acusado, e requerendo também a realização de perícias, requerendo a requisição de informações, documentos. Então, qualquer tipo de prova admissível em direito poderá ser objeto aí de suscitação, de solicitação por parte da defesa para constituir um elemento probatório no âmbito do processo penal. E é isso. Então, a visualização geral é exatamente essa que nós observamos aí, que se aplica dentro do contexto do procedimento comum ordinário, que é muito próximo do sumário, aí, que nós vamos observar algumas diferenças muito básicas. Pois bem, o artigo 396 do Código de Processo Penal estabelece os procedimentos ordinário e sumário, que tem ambos como antecedente lógico o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então nós observamos como primeiro ato ali o oferecimento da denúncia ou da queixa. Não que esse ato represente início do processo. O processo inicia, como nós falamos, a partir do momento que o juiz recebe a peça acusatória e manda citar o acusado, no mesmo ato. Então, esse antecedente lógico vamos assim dizer, do
do fazimento ali da constituição do procedimento ordinário ou mesmo do sumário é exatamente a ter sido previamente oferecido uma peça acusatória, senão não tem sentido, não há que se falar em instauração do procedimento comum, ordinário, sumário também é o especial, e muito menos aí o sumaríssimo. A peça acusatória é elemento essencial nesse âmbito. Então, algumas informações que são aplicáveis a ambos os procedimentos, a ambos os ritos, seja o ordinário, seja o sumário, que são formas de rito comum. Ao juiz, após o oferecimento da peça acusatória, como nós observamos, ele pode rejeitar liminarmente, se não preenchidos os requisitos legais, como nós observamos. No entanto, a partir do momento que ele recebe, ele necessariamente deve ordenar a situação do acusado para poder se defender, que tem o prazo de 10 dias. Aquela defesa que nós mencionamos, o acusado no procedimento, tanto ordinário quanto sumário, a defesa tem 10 dias aí para poder se opor à acusação. No caso da citação por edital, prazo é do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído. Vai que, em razão de uma citação por edital, eu não conheço nenhum caso concreto para poder citar, que eu tenha acompanhado, mas que o acusado, por algum motivo, tenha tomado conhecimento, seja pela publicação do edital, pela divulgação dele ou por outro meio, tenha conhecimento ali da acusação contra ele formalizada, é necessário exatamente contabilizar o prazo para o oferecimento da defesa a partir do momento que ele comparece. E esse comparecimento é em juízo. Ou mesmo que ele tenha designado algum defensor público ou mesmo advogado para defendê-lo no âmbito do processo penal. Uma questão que deve ser pontuada, no caso já da concomitante à citação, é que se não for dentro do prazo aí estabelecido pelo legislador ordinário, se não for apresentada a defesa com o defensor constituído ou tendo sido o acusado citado pessoalmente, o juiz nomeará defensor em 10 dias. Então, nós observamos que tem um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Agora, se o acusado, dentro desse âmbito de discussão, ele não apresentar via de profissional qualificado a sua defesa, o juiz obrigatoriamente deve nomear um profissional qualificado para defendê-lo obrigatoriamente. E é interessante nós observarmos que no âmbito da Defensoria Pública pode-se estabelecer honorários, né, para essa defesa, que vão ser cobrados, evidentemente, se o acusado tiver condições aí de arcar com essas despesas. Ok? Então é isso. No caso da defesa não ser apresentada no prazo, após a nomeação de novo defensor, esse novo defensor tem 10 dias, que é o prazo aí para poder se defender. E aqui algumas notícias que tem a devida fonte aí na parte superior. Essa é do ano de 2014. Juiz chega a acumular até 310 mil processos no Brasil. Então, um grande dilema que nós vamos observar nessa discussão do processo penal é exatamente a prestação jurisdicional, cumprimento ou não de prazos. Nós vamos observar que o legislador estabeleceu prazo, limite aí para o encerramento do processo, o que, regra geral, não é observado. Então, fica aí uma reflexão em relação daquilo que ocorre. Está aí um exemplo no estado de São Paulo. Eu já na época de acadêmico, eu já me deparei com a situação de um discurso de um desembargador que estava recém assumindo ali o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que no seu discurso ele relatou que nunca perdeu prazo. Eu achei, mesmo sendo acadêmico, eu achei interessante aquela informação, né? Não que eu tenha dados para questionar, mas é muito complicado no âmbito processual o cumprimento efetivo, categórico dos prazos ali estabelecidos. A gente vai observar o porquê, e aí está uma notícia que representa, não o Brasil, mas uma situação bastante preocupante. Pois bem, no caso da defesa, algumas particularidades são importantes, entre as quais que deve-se observar a necessidade, se existirem elementos, de arguir
preliminares e tudo o que interessa à defesa. No caso da exceção, em separado. Então, nós já falamos no processo penal 1, algumas questões relacionadas a essa temática. Preliminares, por exemplo, de extinção do processo por prescrição, extinção do processo por existência de uma causa por alguma mácula em relação à representação da vítima, em relação à queixa, alguma deficiência ali na própria peça acusatória que impeça o seu andamento, a existência de alguma causa de exclusão da antijuridicidade, de pronto, dentre outras questões. Então, a amplitude de defesa é princípio constitucional que deve ser observado pelo defensor aí do acusado, no momento processual adequado, evidentemente. A observação que se faz é que é aplicável tanto ao rito ordinário quanto ao sumário. Se mais de um acusado, o tempo será individual e não apresentada a defesa no prazo legal, ou se mais de um acusado, o tempo será individual e não apresentada a defesa no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, nomar-se-á defensor que terá 10 dias. Então, nós observamos que, conforme a quantidade de acusados, cada um tem um prazo de 10 dias aí, defensores diferentes, que podem correr em concomitante. Não apresentando defesa, obrigatoriamente tem que se nomear defensor para defendê-lo ou defendê-los no prazo de 10 dias. Em seguida, se o caso, absolvição sumária. Então, nós iremos observar algumas particularidades em relação a isso, entre as quais é que essa previsão, por exemplo, do caso de absolvição sumária, que está previsto aí na norma processual, é que o órgão julgador ele entendeu que é cabível ali aquelas preliminares que foram arguídas pela defesa. Nesse contexto, dá a entender o seguinte: deverá absolver sumariamente somente após a defesa. Porém, por ser matéria de ordem pública, deverá ocorrer a qualquer momento. Isso quer dizer exatamente o seguinte: se o próprio legislador estabeleceu formalmente que deve ocorrer a absolvição sumária só após a defesa, isso não podemos fazer uma leitura desta previsão legal de modo perentório, categórico. E sim, para sim analisarmos a situação do órgão do Poder Judiciário poder, mesmo antes da peça defensiva, ou seja, no momento ali do recebimento ou não da peça acusatória, como foi bem essa imagem mostra claramente. Então, no momento de receber ou não a peça acusatória, o juiz pode entender que existem causas ali que excluem a possibilidade do trâmite processual, de instauração do processo penal. Situação que não só obriga, como exige que ele se pronuncie a respeito, exatamente por se tratar de matéria de ordem pública. Então, a absolvição sumária nós podemos considerar como um segundo momento que o órgão do Poder Judiciário pode sacramentar a temática. Mas ele já teve a oportunidade quando do recebimento da peça acusatória. Ok? Então, só o Poder Judiciário é isso. Uma outra notícia, cuja fonte também está acima, em São Paulo. Argelino vira réu na Justiça de São Paulo por postagens nazistas na internet. Essa imagem ela mostra exatamente, olha, virou réu por imagens nazistas, já pode partir do pressuposto que ocorre ali implicitamente uma prática de infração penal. E pelo fato dele virar réu, nós já visualizamos que isso pode ser exatamente virando réu. Isso implica exatamente na instauração do procedimento. Regra geral pode ser o comum, ordinário ou sumário, conforme o caso. Não sei aí, não me recordo da matéria, e muito menos da pena, mas o importante é saber exatamente o seguinte: a partir do momento que coloca alguém como réu, regra geral, aplica-se o procedimento comum, seja ele o ordinário, seja ele o sumário. Ok? Então é isso. Então, visualizando também, nós já temos uma peça acusatória antecedente a esse recebimento dela, que aí inaugura a fase processual da aplicação da justiça penal. Dentre as hipóteses de absolvição sumária, nós temos manifesta exclusão da ilicitude do fato. Então, nós temos, ou da antijuridicidade do fato, nós temos aquelas práticas, né, formais, que
estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade e legítima defesa. Mas também pode ser por manifesta excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Observação: não distingue se etária, biopsíquica, etc. Então é uma outra forma de acolhimento por meio da absolução sumária, com a devida comprovação, evidentemente. Por quê? Porque toda decisão do Poder Judiciário tem que ser fundamentada. Fato, evidentemente, não constitui crime, ou seja, fato atípico. O órgão do Poder Judiciário pode, após a manifestação da defesa, se posicionar nesse sentido. Ou situação que indique a extinção da punibilidade do agente. Então, são esses pontos que justificariam uma absolução sumária, qualquer um deles, isolada ou cumulativamente. Mas a gente falou agora há pouco que o órgão do Poder Judiciário pode reconhecer isso de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, quando do momento do recebimento ou não da peça acusatória. E aí, procedimento ordinário. A grande questão que implica aí no procedimento ordinário é exatamente a realização da audiência, instrução e julgamento. E aqui nesse slide, que tem a devida fonte na parte de baixo dele, nós temos algumas características da audiência, instrução e julgamento, ou AIJ. Ato processual solene realizado na sede do juízo, revestido de publicidade e que se presta à instrução, discussão e decisão da lide. O juiz irá acolher a prova oral, tomar esclarecimento pericial e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores. Aqui são alguns exemplos do que ocorre no audiência, instrução e julgamento, que é o ponto máximo aí da instrução criminal ou instrução processual, como nós já falamos. E aqui nós já estamos entrando no rito ordinário, evidentemente. Pois bem, o rito, no caso com o recebimento da peça acusatória, após a manifestação da defesa, e aqui está faltando um dado, após a manifestação da defesa, o juiz não reconhecendo a existência de alguma situação que justifique a aplicação da absolução sumária, ele designa a audiência de instrução e julgamento. É importante nós revivenciarmos aí o princípio da identidade física do juiz, que já foi falado no processo penal 1, que é aquele em que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, regra geral, então deve-se priorizar aquele que acompanhou a instrução processual, ele julgar a causa, seja no final da própria audiência, instrução e julgamento, seja dias após. Ele pode entender que abrir prazo para as partes se manifestarem em alegações ou memoriais e, posteriormente, ele sentencia formalmente o caso. Então, deve-se prestigiar exatamente aquele que acompanhou a instrução e julgamento, ele ser o órgão que proferirá a sentença. Então, esse é o princípio da identidade física do juiz, que pode ser mitigado. Então, ele não quer dizer que seja uma regra absoluta. Pode acontecer no âmbito do processo de algum juiz presidir a audiência, instrução e julgamento e outro julgar efetivamente aquela causa. Então, se isso ocorrer, se alguém se sentir prejudicado, qualquer das partes, pode, exatamente por via do recurso adequado, questionar e levantar essa temática com a devida comprovação para ensejar ou não a nulidade e o refazimento da audiência, instrução e julgamento. Ok? Esse é o mais que eu coloquei no slide. Intimação do acusado. Se preso, deverá ser apresentado. E esse deverá ser apresentado depende da situação. Por exemplo, no caso do acusado preso, que poderá ser ouvido por meio tecnológico adequado no âmbito prisional correspondente, que é o que ocorre na prática. Mas obrigatoriamente tem que ser intimado, como também o defensor, o Ministério Público, o querelante e assistente. O prazo máximo para a realização da audiência, instrução e julgamento é de 60 dias, ou seja, o legislador estabeleceu que o rito ordinário ele deve implicar na sua concretização no prazo aí de 60 dias para a realização desse ato. Aí que nós vamos dar uma olhada.
299. Aqui, o artigo 400 do Código de Processo Penal informa que na audiência de instrução e julgamento, a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo de 60 dias. Então, já voltando para onde nós paramos. Então, a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo de 60 dias. Esse mais, novamente colocado, ele implica exatamente naquilo que nós comentamos. Às vezes o trâmite processual não é conforme o legislador se posiciona formalmente, como é o caso. Isso é uma inovação legislativa. Mas estabelecer em nível nacional uma igualdade de prazo para todo o rito é muito preocupante. Às vezes não ocorre nem do cumprimento desse prazo quando é réu preso, que deve ser dada a devida prioridade. Imagina com réu solto. É uma regra que está no papel, mas dificilmente é observada, cumprida efetivamente na prática. Então esse mais representa exatamente isso, acumulação de processos, de acusados, o que pode implicar impunidade, pode implicar uma série de situações aí, colocação de acusado em liberdade em razão da procrastinação dos atos processuais que não tenham sido causados pelo próprio, e aí vai. Mas o legislador estabeleceu formalmente que a realização da audiência de instrução e julgamento no rito ordinário deveria, em tese, ocorrer no prazo de 60 dias. Algumas particularidades, nós temos aí unicidade da prova, mas, ou seja, a audiência de instrução e julgamento, repito, que é o ponto culminante do processo penal, lato sensu. É o ponto culminante por quê? Porque ali deve-se concentrar toda a discussão probatória, em especial a colheita das provas orais, do ofendido, ofendida, das testemunhas, do acusado, e ao mesmo tempo alegações das partes, ou seja, a discussão probatória deve ocorrer exatamente naquele momento como prioridade, por isso que se fala em unicidade da prova dentro do âmbito da audiência de instrução e julgamento. No entanto, existem situações que justificam aí a juntada probatória, vamos assim dizer, fora da audiência de instrução e julgamento, como ocorre no caso das precatórias para a colheita de informações de testemunhas que estejam em outras localidades. É um exemplo. A requisição de perícias no âmbito do procedimento, que não pode ser juntada até a audiência de instrução e julgamento e pode ser juntado posteriormente, pode ser considerado como essencial para o deslinde da causa. Então, regra geral, a unicidade da prova ela tem como ponto marcante exatamente a audiência de instrução e julgamento. Possibilidade de indeferimento das provas impertinentes, protelatórias, inadmissíveis, irrelevantes, etc. Dentro da audiência de instrução e julgamento, após o seu encerramento, especialmente, pode ser requerida aí a realização de provas que tenham levado em consideração os fatos, as situações que foram alegadas, que foram apresentadas na própria audiência de instrução e julgamento. Mas o órgão do Poder Judiciário ele não é obrigado a deferir todas as provas ali requeridas, em especial aquelas provas que poderão ser consideradas como impertinentes, protelatórias, inadmissíveis e irrelevantes. Eu já vi situação de caso concreto, por exemplo, em que a parte requer a oitiva de testemunha que simplesmente conhece o acusado, não conhece nada do fato, não participou do fato, não foi arrolado como testemunha do fato, seja no âmbito do inquérito policial, seja posteriormente, ou mesmo na defesa preliminar dele, na esfera procedimental. E essa testemunha ela está na Alemanha, está na Inglaterra, está nos Estados Unidos, e mesmo tendo tentado, no âmbito do processo, tendo tentado achar uma testemunha e não foi encontrada lá no estrangeiro, aí requer a substituição para outro que se encontra em outro lugar mais distante ainda. Então são situações assim que deverão ser só pesadas pelo órgão do Poder Judiciário, seja de ofício, seja por provocação da parte contrária. Então, em razão da paridade de armas de acusação e defesa, o órgão do Poder Judiciário deve avaliar aquilo que é pertinente ou não para o deslinde da causa, porque o que se busca aqui, necessariamente, é exatamente, em tese, a busca da verdade real, esclarecer os fatos tal qual foram praticados, para exigir um julgamento condizente a essa situação.
Registro da ata de instrução de julgamento. Breve resumo dos fatos relevantes ocorridos, ou seja, vai depender do caso concreto, o que é interessante, o que é importante. Sendo que a cada momento as partes poderão suscitar que seja registrado a ata, uma impugnação, um questionamento, uma ponderação que repute seja relevante, como, por exemplo, ser questionado aí a lisura das informações prestadas pela testemunha, a necessidade de advertência do dever de falar a verdade, do que souber ele for perguntado, sob pena de responder criminalmente por falso testemunho. Então, contradita a testemunha, a parte, alguma questão de mérito que deva ser colocado, uma pergunta, por exemplo, para alguma das partes, ou uma pergunta para uma testemunha, ou mesmo ofendido, ou até o acusado, que não condiz com a realidade, que poderá ser impugnado pela parte contrária, e a parte que impugna requer que conste em ata, isso é possível. Então, qualquer ato que seja importante deve constar na ata de julgamento. Aí está um exemplo da audiência de instrução e julgamento, com o órgão do Poder Judiciário, acusação, defesa, serventório da Justiça, provavelmente acadêmicos de direito aí assistindo a audiência. E é isso. Então, a visualização do processo, do procedimento é exatamente essa, sem se preocupar com que caso está sendo julgado. Realização propriamente dita da audiência de instrução e julgamento. Nós temos ali as declarações do ofendido, se houver, diretamente. Existem infrações que não têm um ofendido propriamente dito, por exemplo, os crimes contra bens do poder público. Na sequência, inquirição de testemunhas arroladas, primeiramente as de acusação, depois as de defesa, até 8. Ou seja, o número de testemunhas que poderiam ser arroladas na peça acusatória é até 8. E na peça defensiva, até 8. Então, a sequência da audiência de instrução e julgamento, houve-se primeiro as de acusação, para depois ouvir as testemunhas de defesa, como nós já comentamos a respeito, salvo situações excepcionais, como aquela em que, ouvidas parte das testemunhas de acusação, algumas delas não pôde comparecer na audiência de instrução e julgamento, e aí a própria acusação, o mesmo órgão do Poder Judiciário, pode levantar. Nós podemos ouvir as testemunhas de defesa e para depois ouvir as testemunhas de acusação que faltaram por motivo justificado, por exemplo. Se a defesa concordar e a acusação concordar, pode se realizar sem maiores gravames. Mas a sequência ordinária, sendo redundante, da colheita dessas informações é primeiro acusação e depois defesa. Nesse quantitativo de 8, isso nós já falamos no processo penal 1, estaria fora desse quantitativo as testemunhas referidas e as que não prestam compromisso. Por exemplo, as testemunhas referidas é aquela que está sendo ouvida ali na audiência de instrução e julgamento, ela indica uma outra pessoa que assistiu à cena do crime e que conhece os fatos e que não foi ouvida na polícia e muito menos foi arrolada pelo órgão do Ministério Público. Tanto a acusação quanto a defesa, ou mesmo o órgão do Poder Judiciário, poderão aí solicitar a inquirição dessas testemunhas como testemunhas referidas, independente do quantitativo máximo estabelecido aí para o rito ordinário. As testemunhas que não prestam compromisso são parentes próximos, por exemplo, aquelas que têm não têm o dever legal de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, em razão do seu ofício, né, um padre, um advogado, ou alguma situação aí que a própria legislação processual aí permite. São só alguns exemplos. A observação que se faz nesse momento é que a parte poderá desistir, porém o juiz poderá ouvir. Ou seja, no caso das testemunhas arroladas, qualquer das partes que arrolou efetivamente aquelas testemunhas, ela pode desistir da colheita das informações dela. Entender que aquelas que já foram ouvidas anteriormente está mais do que suficiente. Mas o órgão do Poder Judiciário ele pode querer ouvir aquelas testemunhas, ou mesmo a defesa. Fala assim, não, gostaria que fosse ouvida as testemunhas que está sendo dispensada pelo Ministério Público, que está presente na audiência de instrução e julgamento, aguardando para ser chamado. Então aí entra essa particularidade. No caso do juiz, ele pode ouvir?
Na busca da aplicação da verdade real, no meu ponto de vista, pode sim, mesmo com a desistência da parte contrária, porque quem vai julgar é o juiz, ele tem que estar convencido. A razão do princípio do livre convencimento motivado para aplicar a máxima punição em nível nacional, que é a aplicação criminal, a aplicação da pena, crime, o máximo sancionamento estatal que nós consideramos, evidentemente. Então, nessa busca da concatenação dos fatos praticados com a realidade que ele vai julgar, eu entendo que seria apropriado, com amparo legal e constitucional, ele colher as informações desse testemunho. Mas é polêmico, esse tema não é não é pacífico, em especial do ponto de vista que hoje está se evoluindo muito, no sentido do próprio Poder Judiciário não poder se miscuir nas provas que foram apresentadas pelas partes. O órgão do Poder Judiciário não ser dado a ele a produção probatória, ele deve necessariamente julgar aquilo que foi trazido a ele. Então aí eu já faço uma ponderação exatamente, isso é verdade formal, ou busca da verdade formal, ou busca da verdade real? Então, se ele vai julgar tão somente em relação às provas que foram apresentadas para ele, e ele não poder se apegar a nada mais do que aquilo, seria verdade formal, e não a real, que ele pode também, buscando esclarecer os fatos, requisitar, determinar a realização de determinado ato processual, mesmo ouvir testemunha, como é o caso. Mas é bastante questionável esse ponto de vista, inclusive que inúmeros julgamentos em sentido contrário. Uma particularidade que é importante falar nesse momento é exatamente o seguinte: às vezes ocorre da defesa arrolar as mesmas testemunhas da acusação. Nesse ponto, se a acusação desiste de ouvir aquela testemunha, é obrigação cogente do órgão do Poder Judiciário também arguir, também questionar da defesa se ela desiste daquela testemunha que é testemunha comum, mesmo sendo repetição das testemunhas de acusação. Ok? Então, também as precatórias para a oitiva de quem quer que tenha interesse aí a esclarecer no âmbito do processo, que são colheitas de informações, depoimento, mesmo declarações em outro juízo, que não necessariamente ocorre dentro da audiência de instrução e julgamento. Pode ser juntada antes, como pode ser juntada depois, conforme o caso. Na audiência de instrução e julgamento também esclarecimento dos peritos, requerimento das partes, ou seja, para o esclarecimento dos peritos, desde que sejam requeridos pelas partes. Mesmo não havendo previsão, poderá ser determinado de ofício pelo juiz também, entra aquela polêmica do juiz poder ou não produzir prova ali que ele vai julgar aquele caso. Então é uma situação polêmica que está sendo discutida muita força aí na atualidade. Realização de acariações entre acusação, entre, por exemplo, acusado e ofendido, ou ofendida, entre acusado e testemunha, entre as próprias testemunhas. Então, qualquer desses poderá ser objeto de acariação que ocorra dentro do âmbito da audiência de instrução e julgamento. E outro ato que pode ocorrer nessa mesma audiência de instrução e julgamento é o reconhecimento de pessoas, de coisas ali, seguindo o procedimento adequado para este ato processual. Ok? E por final, como ponto marcante aí do desfecho da audiência de instrução e julgamento, realiza-se o interrogatório do acusado com todas as obrigações legais e constitucionais aplicáveis que nós já comentamos aí no processo penal 1. Pois bem, encerrada a fase de audiência de instrução e julgamentos, o órgão do Poder Judiciário já possibilita às partes, evidentemente, argumenta às partes se tem diligências a serem realizadas, se tem algum requerimento probatório a ser realizado. Então, seja por parte do Ministério Público, querelante, assistente, e mesmo do acusado, por via do seu advogado ou defensor público. Se deferido as diligências requeridas pelas partes, ou pela parte, conforme o caso,
não haverá prosseguimento da audiência, instrução e julgamento. E após a sua juntada, ou seja, da realização dessa diligência devidamente cumprida, abre-se o prazo de 5 dias para alegações e 10 dias para a sentença. Então, regra geral que nós observamos exatamente se não houver diligências a serem requeridas após a colheita das declarações do acusado em seu interrogatório, já passa-se diretamente às alegações finais orais. Ok? E as alegações finais orais, hoje, é a regra, que pode ser substituída em razão de diligência ou mesmo conforme a complexidade do caso concreto, conforme assim dizer, a demora, o tempo utilizado para a realização da audiência, instrução e julgamento pode ter demandado muito tempo ali, poderá ser questionado as partes se elas requerem apresentação de memoriais ou alegações finais formais, e aí, em havendo concordância, o juiz pode oportunizar o mesmo prazo, 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa, sucessivamente, e 10 dias para que ele possa sentenciar aquele caso concreto. Então, não sendo essas situações, deve-se, após o interrogatório, não tendo requerimento probatório, apresenta-se as alegações finais orais. Que essas alegações finais orais também se aplicam no caso das provas que foram requeridas e houve um indeferimento do órgão do Poder Judiciário. Nas alegações finais orais, feitas ali na sequência da audiência, instrução e julgamento, nós temos 20 minutos para acusação e 20 minutos para a defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos para cada uma das partes. É importante nós observarmos que a paridade de armas, vamos dizer, a igualdade de força entre as partes deverá ser preservado categoricamente e ser velado pelo órgão do Poder Judiciário sob pena de nulidade insanável. No caso de mais um acusado, o tempo é individual de 20 minutos. No caso do assistente de acusação, tem 10 minutos após o Ministério Público, com mais 10 para a defesa, ou seja, o Ministério Público tem 20 minutos, regra geral, para apresentar a sua acusação, e depois desses 20 minutos, abre a oportunidade para o assistente de acusação apresentar suas argumentações no prazo de 10 minutos. E aí a parte contrária, a defesa, tem um prazo de 20 minutos, mais 10 minutos, ou seja, 30 minutos em havendo, isso sem contar eventual prorrogação. Ok? Mas é importante, de novo, reafirmo a necessidade de igualdade de tempo entre acusação e de defesa. Quando nós falamos em assistente, lembrem, assistente de acusação, não existe assistente de defesa. Exceção, complexidade e número de acusado, 5 dias para memoriais. Então nós temos a possibilidade de memoriais ou alegações finais formais no prazo de 5 dias, quando houver o requerimento de provas, essas provas terem sido deferidas, serem realizadas e juntadas nos autos. Então, há essa possibilidade de apresentação, como também a complexidade da causa e número de acusados, entre outras situações que possam ser justificadas ali e constar em ata, que impeça a realização das alegações finais orais. Nada impede também, por exemplo, de serem realizadas as alegações finais orais e o juiz não sentenciar de pronto, ele determinar a conclusão dos autos para julgamento. E aí ele teria, em tese, o prazo de 10 dias para a sentença. Então, o que nós deveremos observar na audiência, instrução e julgamento, colheita das declarações do ofendido, se houver, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do acusado, ou melhor, antes do interrogatório do acusado pode ter a cariação, reconhecimento de pessoas, de objetos, e aí o ato final da audiência, instrução e julgamento seria, na colheita probatória, seria o interrogatório do acusado, que é um meio de prova, e aí sim, o juiz indaga se existem requerimentos a serem realizados, acerca de prova. Se não tiver requerimento a ser realizado, ou o requerimento realizado for indeferido, ele já passa diretamente, abre-se o prazo de 20 minutos para alegações orais da acusação, e em sequência, ou se a acusação requerer aí a prorrogação, tem mais 10 minutos.
O importante é exatamente que a defesa tenha igual prazo dentro desse contexto. E aí o juiz, se entender que tem todos os elementos para fazer o julgamento, pronunciar o julgamento de imediato, ele o faz verbalmente também e constando em ata os pontos essenciais aí do que ocorreu dentro do âmbito dessa audiência de instrução e julgamento. E é isso. Aqui tem uma imagem que talvez ela não esteja muito clara, mas ela indica aí o rito ordinário, o procedimento ordinário como um todo, né? A caracterização dele com o recebimento da peça acusatória. Quando a peça acusatória é rejeitada, cabe recurso sentido estrito. No caso do recebimento, vem para citação. Citação essa que pode ser pessoal, por edital, hora certa, temas que nós já tratamos no processo penal 1. Depois da citação, vem para a defesa, que apresenta a resposta no prazo de 10 dias, pode alegar preliminares, arrolar testemunhas, apresentar provas. O juiz pode absolver sumariamente o acusado, conforme o caso. Caso o juiz não absolva, aí vem a audiência de instrução e julgamento, que nós já comentamos, ouvindo ofendido, testemunhas de acusação, defesa, eventual colheita de informação dos peritos, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e aí termina com um interrogatório, a fase probatória. Sendo que, no caso, o interrogatório abre-se a oportunidade, depois do interrogatório, para apresentação, para requerimento das partes em relação a novas provas, e aí, se for deferido, determina a realização dessas diligências, e aí, com a juntada dessas diligências, alegações para as partes, 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa, e aí termina a audiência de instrução e julgamento. Se não houver diligências a serem requeridas, já passa as alegações finais orais da acusação e defesa, cada um em 20 minutos, e aí o juiz sentencia. Então está bem claro aí esse mapa mental com a devida fonte aí na parte de baixo. Achei bem tranquilo. Pois bem, feitas as observações pertinentes e importantes relacionadas ao procedimento ordinário, nós entraremos aí no procedimento sumário, que é uma espécie de procedimento comum, tanto quanto o ordinário. E nós já observamos que deve ser observado o procedimento sumário, o crime cuja sanção máxima combinada em abstrato seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E aí nós lembramos que é inferior a 4 anos e maior do que 2 anos, como nós já falamos. Aplicação subsidiária do procedimento ordinário, ou seja, então, o procedimento ordinário ele tem aplicação subsidiária em relação ao procedimento sumário, como também ao procedimento especial. O procedimento sumário ele é idêntico ao ordinário após a denúncia e queixa, artigo 396, e nós já falamos dos pontos que são comuns entre ambos. Quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum, o procedimento é sumário, ou seja, aquele trâmite que é do juizado especial criminal, que é o rito sumaríssimo, que a gente vai estar falando em outro vídeo. Nesse rito sumaríssimo, a partir do momento que tem as causas que permitem a migração de um procedimento em outro, e aqui ele segue para o procedimento sumário, para a continuidade aí do trâmite processual. Pois bem, procedimento sumário, na audiência de instrução e julgamento, as diferenças nós temos aí. O prazo máximo estabelecido é de 30 dias para o procedimento sumário, em detrimento dos 60 dias para o procedimento ordinário, mas não necessariamente é cumprido à risca, e as mesmas observações que eu falei em relação ao rito ordinário se aplica aqui. Em relação, aí sim, nós temos as declarações do ofendido, se possível testemunhas, sendo que aqui no procedimento sumário o máximo é de 5 arroladas pela acusação e 5 arroladas pela defesa, que são ouvidas sucessivamente. Oi. Oi. Só um minuto. Tá, tchau. Então, diferente do rito ordinário, o sumário ele é de 5 dias, 5 testemunhas. 5 testemunhas para acusação, 5 testemunhas para defesa. Lá nós observamos que eram 8, né? Fora as referidas e aquelas que não prestam
o compromisso legal. Então aqui, na audiência de instrução e julgamento, nós temos declarações do ofendido, as testemunhas, de acusação de defesa, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e aí termina com interrogatório e debates orais por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo em seguida sentença. Então a grande diferença que nós observamos aqui é o quantitativo de testemunhas e o prazo máximo estabelecido pelo legislador para a sua realização, que no sumário é de 30 dias e o quantitativo de testemunhas são 5 para cada parte. No caso de mais de um acusado, o tempo de defesa ele é individual, sendo que para o assistente de acusação, 10 minutos e mais 10 para a defesa. Do mesmo jeito se repete o rito ordinário. Uma situação que deve ser observada, que é aplicável inclusive ao rito ordinário, é que nenhum ato será adiado, salvo quando declarado como imprescindível. Essa notícia ela envolve a nulidade do interrogatório por inversão da ordem. É uma afirmação, né? Nulidade do interrogatório por inversão da ordem relativa e exige prova de prejuízo para o réu. Reforçando aquilo que nós falamos, essa notícia é de 2011, do STJ, então a partir do momento que demonstra a existência de prejuízo, aí se fala em nulidade. Caso contrário, não. É a regra maior. E aí, em relação, não vou fazer essa mesma leitura do que eu já fiz em relação ao ordinário, mas a grande diferença que nós observamos é o prazo, 30 dias, e a quantidade de testemunhas, mas o resto é idêntico. Esse mapa mental também, quem quiser está na internet, o acesso aí, a fonte está indicada claramente. A transformação de um rito em outro. No caso do juizado especial criminal, o artigo 66, parágrafo único, artigo 77, parágrafo 2º, por exemplo, quando o acusado não é encontrado no juizado especial, é uma hipótese em que migra o procedimento sumaríssimo para o sumário, ou seja, do juizado especial criminal, segue para o juízo comum criminal para seguir o rito sumário. Nas situações aqui que envolvam complexidade, é transformado no procedimento sumaríssimo em sumário, citação por edital, que não é cabível no juizado especial, diverso. Autor do fato não encontrado para audiência preliminar, autor do fato não cumpre a transação penal e depois some. Peculiaridade em relação ao sistema do Poder Judiciário local, PROJUDE. O sistema não admite o cumprimento de diligência, até então não admite, o que não se justifica. Nós observamos que, como o procedimento ordinário ele é subsidiário, então o sumário ele pode ser convertido em ordinário sem problema algum, até porque a diferença é muito simples ali, não tem complexidade alguma em relação a isso. Ordinário e sumário ou sumaríssimo depende da situação, desde que, por exemplo, ocorra a desclassificação da imputação inserida ali na peça acusatória. Se era um crime com pena igual ou maior do que 4 anos, e aí na desclassificação ele entrou dentro do rol aí dos crimes que cabe, ou seja, menor do que 4 anos, acima de 2 anos, seria o rito ordinário, e se for de menor potencial ofensivo, segue para o rito sumaríssimo, que é lá do juizado especial criminal. Observação relevante, dentro desse contexto aplicável a essa forma de procedimento comum, atualmente fala-se em um único procedimento sumário para detenção e contravenção penal. Muito embora alguns doutrinadores aceitem exigir o contravencional com a denúncia. O juiz pode converter ou não o julgamento em diligência. Sentença no ato ou em 10 dias. No caso da contravenção penal, sempre a competência da Justiça Estadual, de acordo com a Constituição Federal e a súmula 38 do STJ. Sumário, exceto procedimento especial do jogo do bicho e corrida de cavalo, que tem um rito diferenciado. Então aqui está aí algumas informações para serem observadas em apartado pelos acadêmicos em relação a essas particularidades. E encerro esse vídeo neste momento.